Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 47. Eu sou Rafael Arinelli e minha resistência pra gripe tá tão boa quanto a do Wolverine. Aqui é o Henrique Risato e eu sou muito bom no que eu faço, mas o que eu faço não é nada bom. Só que não. Aqui é o Rodrigo Stuck, voltando no podcast do Cinemação. Feliz como sempre, agradecido pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e eu queria muito ir pro Japão só pra mexer naqueles bingos meio fliperama maluco que tem de monte por lá. Achei que era porque você queria mexer com as japonesas. Também. Também, pode ser, fazer o quê? Mexer com as japonesas ou com a espada do samurai, sei lá, tanto faz, né? Da piadinha de duplo sentido do Henrique, né, agora. Hoje no podcast Cinemação número 47 vamos falar sobre ele, sobre Wolverine. Se a gente já falou muito sobre o Homem de Aço, agora a gente vai entrar no mundo do Wolverine. Vamos descobrir quem é o Wolverine, o que ele faz da vida no seu tempo livre, se ele namora, se ele não namora, se está solteiro, se ele já participou de algum reality show de música, como é que tá a vida dele, né? Vamos entrar então nessa história que o Wolverine tem para contar pra gente. Vamos começar o podcast Cinemação. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can scream what we want. Mais uma vez a semana passou, um monte de comentários chegando e é óbvio, tem um monte de gente que quer escrever pro Cinemação e às vezes não sabe como chegar aqui. Então, o Rodrigo vai ter que lembrar a gente como é que as pessoas fazem para escrever pro Cinemação. Para escrever para esses doidos do Cinemação é muito simples. É só entrar no facebook.com/cinemação, sem acento, cedilha, como sempre, né? No Twitter é twitter.com/cinema_ação também, óbvio, sem acentos e tal. Ou por e-mail no contato.cinemação@gmail.com. É isso mesmo, é fácil, tá muito fácil de escrever pra gente, não tá não, Henrique? Bom, além disso, a gente precisa lembrar as pessoas que tá no ar promoção nova no Cinemação, no Facebook, super fácil de ganhar, super fácil de concorrer. Qual que é essa promoção, Dani? É muito simples, é uma promoção em que você participando e clicando no botão certinho lá do Facebook, você pode ganhar, levar pra sua casa, ou melhor, receber na sua casa o DVD do filme João e Maria Caçadores de Bruxas. Henrique, o filme, ele é bom, é ruim? Você já assistiu? Não? Você quer ganhar o DVD? Qual que é o seu feedback sobre João e Maria? Cara, depois que eu vi o trailer, eu achei tão interessante que eu não quis gastar um centavo pra assistir esse filme. Eu achei muito nada a ver, mas você pode tentar participar, você vai ganhar de graça. Eu acho que no fim das contas é um filme que é diversão, né? Tem as suas cenas divertidas e o mais legal, você vai levar sem pagar um centavo por ele, só clicar lá, se você levar, é um DVD pra coleção. Eu gostaria de ter esse DVD na minha coleção, né? Eu tenho a minha coleção, queria ter ele também. Afinal de contas, relembrando que ganhar de graça, Henrique. Pelo menos eu não falei de grátis. Não, mas é um daqueles filmes assim que serve pra você tirar o cérebro, colocar ele do lado, assistir o filme e se divertir com ele, assim. Um filme que, sabe, se estiver passando na sessão da tarde e tal, você assiste tranquilinho lá e tal. Ou não também, né? Enfim, de qualquer jeito a promoção tá lançada, tá lá, entra no Facebook do Cinemação, clica lá em participar da promoção e pronto, você vai estar concorrendo super, hiper, mega simples. E de comentário, o que a gente tem hoje aí, Henrique?
Henrique? O comentário que eu vou ler aqui foi do post que eu escrevi sobre a Comic Con, um dos vários, né? Pra quem não sabe, em San Diego, na Califórnia, teve o maior evento de cultura pop no último final de semana, agora de julho de 2013. E eu escrevi sobre umas notícias a respeito do Homem de Aço 2, que vai ter dentro do filme a participação do Batman. E também tinha um artiguinho sobre os Jogos Vorazes 2, que é o Em Chamas. Quem escreveu o comentário foi o Éder Fernando Paiva, que é um conhecido aqui dos podcasts. Ele participou de alguns podcasts como o Remakes e Filmes de Ação. Ele escreveu o seguinte: vivenciei a junção dos dois personagens ontem ao assistir o novo longa animado do Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, parte 1 e 2. A história se passa 10 anos depois da aposentadoria do Homem-Morcego, que agora é um cinquentão, mas continua badass. E depois aparece o Superman, bem bunda mole, diga-se de passagem, para estragar a festa. Bom, o Éder tá se referindo à adaptação em quadrinhos do quadrinho que realmente se chamava O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que conta a história disso, do Batman aposentado já, que o Christopher Nolan se baseou, sei lá, 70% no filme The Dark Knight Rises. Esse filme que o Éder falou é bem legal, porque mostra a interação do Batman e do Superman, mas é muito pouco, na verdade. Eu acho que pro pessoal assistir um filme legal, tem em DVD, acho que tem, sei lá, lojas americanas ou FENAC, é fácil de encontrar, que chama Batman e Superman Inimigos Públicos, que foi o primeiro quadrinho de um selo Batman e Superman da DC, que saiu faz mais ou menos uns 8 anos, e que é um arco de histórias dos dois. E o símbolo é o logo do Batman sobreposto ao logo do Superman. É um filme, é um desenho bem legal pra assistir, pra ver a interação dos dois personagens. Agora, o que vai acontecer com os dois no cinema, o que vocês acham? Ah, tem boas perspectivas, né? Eu acho, sim. Primeiro porque os dois têm ali o dedinho do Christopher Nolan. Pode ser, tudo vai depender do roteiro. O roteiro é tudo, né? Vai ter que ter um roteiro muito bom, porque são dois personagens que, inclusive, vão brigar, eu acho que principalmente na questão de peso dentro do filme, assim. Como que você vai dar o peso pros dois mais ou menos igual, né? Mas vamos ver, vai ter muita coisa ainda que vai ser confirmada e tal, ainda é muita especulação, o filme vai vir muito lá pra frente ainda. Rafa, baseado nisso que você falou, que eu até tava imaginando que eu acho que eles vão se basear, claro, na trilogia do Nolan, né, do Batman. Então eu acredito que eles com certeza vão pressupor que as pessoas assistiram aqueles filmes, e eu já tava até imaginando o Joseph Gordon-Levitt como Batman nesse filme. É pouco provável, é uma coisa que eu pensei, mas não deixa de ser uma possibilidade, eu acredito. Fazendo o papel aqui de advogado do diabo, eu não tenho boas perspectivas pra esse filme. Eu acho que a DC tá um pouco perdendo a mão, porque ela quer pegar carona, na minha opinião, no sucesso dos filmes da Marvel, que esses sim estão com um roteiro um pouco mais interessante, um pouco mais encaixado, né? A DC querendo fazer a mesma coisa num universo completamente diferente, para a mim não traz boas perspectivas. Acho que eles têm mais é que focar na história deles, no andamento que a DC dá pros quadrinhos, que eles vão se dar melhor. Eu acho que a Marvel se dá melhor que eles, porque ela foca muito mais nessa história, no roteiro, nos quadrinhos, do que a própria DC. Eu acho que se eles se basearem no drama humano muito mais do que nessa monte de aventuras baseadas nos quadrinhos como a Marvel faz, daí a DC vai estar fazendo certo. Se não, pode ser que eles errem a mão, mas... Uma coisa interessante que a gente falou é que, assim, a gente não sabe se vai ser um novo Batman e vai ter uma nova origem, ou se eles podem usar o Joseph Gordon-Levitt. Porque, assim, é o Batman e Superman, não é Clark Kent e Bruce Wayne. Pode ser um filme em que o Batman nem tire o capuz. É o Batman o tempo todo. O que aconteceu? Já faz umas semanas que saiu o Superman, o Homem de Aço, vamos dar spoilers agora. Ele arrebenta a Metrópolis, ele acaba com uma puta de uma cidade gigantesca. O que o Robin John Blake acabou de ver? Um criminoso invadiu a cidade dele, fez todo mundo refém, e o amigo dele, Bruce Wayne, teoricamente se matou pra vencer esse mal. Sei lá, semanas, meses depois, aparece uma nave e tem uma briga em uma cidade gigantesca, que é uma das principais cidades fictícias dos Estados Unidos, é destruída e descobre que tem alienígenas entre nós. Ele acabou de achar a Batcaverna, acabou de assumir o papel do novo Batman e tem que enfrentar algo nunca antes visto, um alien. Vai dizer que isso daí não daria um puta de um roteiro. O cara pega todo aquele equipamento do Bruce Wayne e vai lá pra ver, cara, quem
rainha, por que você tá aqui ainda? O que você quer? Você é bom mesmo? Você quer dominar o mundo também? Dava pra fazer um puta de um filme, mas é como o Rodrigo falou, pega a ideia mais voltada ao drama, mais voltada assim, próximo da nossa realidade, não, vamos fazer um filme da Liga da Justiça, porque a Marvel Comics, a Marvel Studios, já tá na frente há mais de 5 anos, então eles já perderam essa guerra, é o que eu falei já no outro podcast. Pra mim eles perderam a guerra só na corrida mesmo, porque em termos de qualidade, pra mim tá mais ou menos equiparado. Em Batman, por exemplo, pra mim é muito melhor do que Homem de Ferro, por exemplo, os 3. Você pega os 3 Homem de Ferro, pega os 3 Batman, e eu acho que em termos de qualidade, eles estão meio que equiparados ali. Mas é óbvio, vai ter ainda muita coisa pra ser falada, vai ter muita especulação ainda pra ser feita, e a gente vai continuar especulando em cima de um monte de coisa ainda. Exatamente, eu quis dizer na corrida, não na qualidade. Bom, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Top Derm. Brincadeira, a gente vai falar do meu comentário, pode ser? Bom, o meu comentário foi no post que chama Lascados, com Paloma Bernardes, Chai Suede no elenco, encerra as filmagens do Espírito Santo na próxima semana. Foi um post bem informativo sobre as gravações de um filme brasileiro, que foi recentemente finalizado, vai agora pra pós-produção, e a Graziella, ela comentou uma correção, na verdade, né? Tinha informações sobre o diretor, todo o elenco, e ela comentou o seguinte: Chai Suede ficou em 4º lugar na edição do reality Ídolos, e em seguida foi chamado para fazer Rebelde, protagonizou a novela exibida pela Rede Record em 2011 e 2012, e dentro da novela criaram uma banda, da qual ele participou e ficou nacionalmente conhecido. Lascados é o 2º filme que ele faz, pois ele fez uma breve participação no longa Johnny e as Baleias. E realmente, a informação que a gente tinha recebido estava um pouco errada, citava, acho que o SBT, e ele não participou do Rebelde do SBT, foi da Record, e falava que era o primeiro filme dele. Pela participação que ele fez nesse outro filme, é a primeira grande participação, o primeiro filme que ele protagoniza, mas não é o primeiro filme que ele aparece, né? Então a gente agradece muito a Graziella por ter corrigido a gente já corrigiu no post, então tá tudo certo, valeu. E isso prova também que ele tem fãs, né? O que é uma coisa também muito legal de ver, que, tipo, ele pode ter fãs, é incrível. Mano, não sei a idade da Graziella, mas a turma de não sei, vamos dizer aí, dos 10 aos 14 anos, principalmente meninas, elas são fãs do Rebelde. Então se ele for parte do Rebelde, ele vai ter muita fã mesmo. Muitas fãs rebeldes. O Henrique não perde nunca a oportunidade de falar de Rebeldes, Crepúsculo, nunca. E lógico, do Nicolas Cage. E Ben Kingsley. O comentário que eu tenho aqui é da Manu Matos, e ela comentou no post que a gente colocou lá no Cinemação, que fala: primeiro cartaz do remake de Old Boy é divulgado. E aí ela escreveu o seguinte: será que vai ser um mind blowing que nem o original? Tomara, né? Bom, pra quem não conhece, o Old Boy é um filme, tá sendo feito um remake agora, com a direção do Spike Lee. Já teve assim, já foi bastante criticado, principalmente pelo cartaz justamente que divulgaram do filme, que teve muita gente que não gostou, achou assim de mau gosto, no sentido assim de até artístico, assim, pouco inspirado e tal. E o filme ele é justamente baseado num filme antigo de 2003. A gente já fala antigo pra 2003, tipo há 10 anos atrás, né, o filme saiu. Mas é um filme da Coreia do Sul e que tem ele é um filme de suspense, de drama, assim, e era muito elogiado, foi muito bem visto pela crítica, e agora estão fazendo uma versão norte-americana. Será que vai ser um filme mind-blowing, Dani? Cara, eu acho que não, eu acho que eles vão amenizar demais o que foi feito no Old Boy original, então, não sei, eu também não gostei do primeiro cartaz, não sei, tá me cheirando uma coisa bem, muito clean, sabe, muito simples, apesar de Spike Lee ser um bom diretor, eu acho que ele fez algumas coisas bem legais, mas não sei, eu não tô botando muita fé, mas com certeza vou conferir pra ver o que é que vai ser dessa parada. My employer wants to say thank you for saving his life all those years ago.
was a time when our enemies knew honor. I wanted to offer you something no one else can. A gift. You have struggled long enough. I can end your eternity. Make you mortal. Wolverine, um dos personagens mais divertidos, mais famosos aí da Marvel, né? É um personagem assim que tem muita gente que gosta, principalmente pelas características dele, né? Um cara completamente animalesco, assim. Ele é forte, ele vai atrás do que ele tem um instinto quase que animal mesmo, né? Quase que, assim, de lobo, sei lá. Tem alguma coisa desse tipo feroz, assim. E brinca também um pouco o personagem com esse negócio da garra. Então, além dele ter o instinto de personalidade animalesco, ele ainda tem as 3 garras em cada mão, que também simboliza um pouco essa coisa do animal. Bom, como eu falei aqui antes, o Wolverine é um personagem da Marvel e ele apareceu pela primeira vez numa HQ chamada O Incrível Hulk 180, que saiu em outubro de 74. Nessa edição, quem criou o personagem Wolverine foi um escritor chamado Len Wein e pelo também o diretor de arte, o John Romita. E o desenho ali, as características de desenhar mesmo ele ali e tal, com essa coisa das garras, o cabelo meio em pé e tal, foi um cara chamado Herb Trimpe. Bom, ele ganhou ali uma certa notoriedade nessa primeira aparição dele. Ele continuou aparecendo em algumas outras publicações da Marvel e tal, mas a maior publicação dele foi quando lançaram o Incrível Hulk 181, quer dizer, a edição seguinte, que saiu em novembro de 74. Aí o personagem já foi desenhado com aquele uniforme amarelo e azul e tal, e ele foi caracterizado como um agente super humano do governo canadense, né? E daí ele aparece já com as garras, só que um detalhe, nessa edição, as garras não são mostradas de forma retrátil, né? Mas o Len Wein, que foi quem criou o personagem, falou que essa ideia dela ser retrátil sempre existiu, sempre teve na cabeça deles e tal. Enfim, o Logan, que é o nome do Wolverine, né? Wolverine é o nome fantasia dele. O Logan, ele acabou atuando aí durante um bom tempo nesse grupo canadense, até que um belo dia, um tal de Professor X, também conhecido como Charles Xavier, chega para ele e chama ele para ajudar a salvar alguns pupilos dele que estavam lá presos na tal da Ilha Viva, né? E aí ele vai até lá, ele faz o resgate, ajuda e tal. E o Professor Xavier, ele convida para ele ficar nos Estados Unidos e virar membro desse grupo que se chamava X-Men, que era um grupo de mutantes, e aí ele permanece nesse grupo até hoje, né? Bom, esse é um resumo rápido de quem é o Wolverine, mas eu queria saber para vocês, quem é o Wolverine? Hugh Jackman. Bom, já que o Rafa falou da origem do Wolverine nos quadrinhos, né, da história dele, eu me lembro da entrevista do Hugh Jackman um pouco antes de sair o primeiro X-Men. Na verdade, foi uma coletiva que fizeram com nerds, com adoradores dos quadrinhos, que reuniram essas pessoas numa sala oval, e daí entrou o Hugh Jackman no meio da sala, né, já todo trajado de Wolverine e tal, e segundo o próprio Hugh Jackman, ele sentou lá, ficou uns 5 minutos olhando pra cara das pessoas, e as pessoas olhando pra cara dele sem ninguém falar nada, e ele quieto ali, esperando falarem alguma coisa. Como não falaram, ele meio que se irritou, né, como o Wolverine original faria, né, e falou, viu, alguma pergunta? Aí os caras, porra, nós estamos vendo o Wolverine ao vivo, né? Vivo na nossa
pra frente, eu não sei nem o que perguntar, né? Então, só pra vocês terem uma ideia do quanto esse personagem representa nesse universo de quem gosta de revista, em quadrinho e tudo mais. Não é um herói comum como o Homem de Ferro, por exemplo, né? Que hoje ficou muito famoso, mas historicamente, nas revistas em quadrinho, o Wolverine é extremamente mais famoso. Eu lembro muito do Wolverine, de um desenho, acho que o desenho mais famoso que tinha, passava de manhã na televisão, quando eu era mais novo, e ele tinha uma voz bem característica, que inclusive foi mantida na dublagem dentro do filme, pra quem assiste o filme dublado, e eu acho muito interessante isso. Ele é um personagem muito forte e marcante dos quadrinhos como um todo, e da Marvel, e claro que um dos principais do X-Men, provavelmente o principal discípulos do Xavier, e como que é curioso como o destino parece que cuida dessas coisas, né? Porque quem tinha sido selecionado pra fazer o Wolverine na época do primeiro X-Men lá, do que o Bryan Singer dirigiu, era um ator escocês chamado Dougray Scott. Pra quem não sabe, pra quem quiser se lembrar, ele é o príncipe do filme Para Sempre Cinderela. Era pra ser ele o Wolverine. E ele se contundiu, ele teve algum tipo de acidente e não pôde fazer. E aí chamaram o Hugh Jackman e no começo ficaram meio assustados, porque o Hugh Jackman tem 1,90 m de altura e o Wolverine é famoso por ser baixinho, por ser um personagem meio baixinho, meio carrancudinho assim. E daí, no fim aceitaram pelos testes, ele fez vários testes e conseguiu. E é muito louco isso, né? Quer dizer, era pra ser um ator, entrou um outro e ficou o ator mais bem marcado da história do cinema, na minha opinião. Eu acho que o Hugh Jackman, mais bem marcado da história do cinema é muita coisa, mas um dos mais bem marcados da atualidade, porque se a gente parar pra pensar, todos os outros atores que ficaram marcados por um personagem, eles ficaram de uma forma negativa, né? As pessoas falam, eu olho pra ele, eu lembro do fulano. Muita gente olha pro Hugh Jackman e pensa no Wolverine, mas isso não faz com que ele perca credibilidade em Os Miseráveis, ou até comédia romântica que ele venha fazer, então... Outro que é assim é o próprio Robert Downey Jr., né? Hoje todo mundo, quando vê outro filme dele, lembra dele como Tony Stark, né? Porque ele é praticamente a personificação, né, do Tony Stark. A gente assiste Sherlock Holmes, por exemplo, e não tem como não lembrar dele no Homem de Ferro. Acho que mais ou menos nessa linha que o Daniel falou sobre o Wolverine. Ô Henrique, mas você é amante de quadrinho, e daí eu perguntei pra você quem é o Wolverine, aí você pega e fala Hugh Jackman. Tipo, pra você, ele representa realmente o personagem no cinema? Ele é a personificação do Wolverine no cinema? Cara, não imagino um outro ator pra fazer. O ator que fez agora o Homem de Aço, fortão, bonitão, mas podia ser substituído. O Robert Downey Jr. não. Ele também é o Homem de Ferro. Mas assim, o cara que fez o Capitão América, o ator que fez o Thor, todos você pode pensar em outros atores que substituiriam. Mas o Hugh Jackman, ele é muito o Wolverine, assim, aquela barba dele. Ele ficou muito marcado e é um ator que adora o personagem. Eu lembro que ele quando ele apresentou o Oscar, ele fez uma piada sobre os X-Men, alguma coisa, e até... acho que o Daniel uma vez me contou, ele é o único ator que apareceu em todos os filmes dos X-Men. Ele apareceu no X-Men 1, no X-Men 2, no X-Men 3, que não se chama X-Men 3, se chama X-Men O Confronto Final. Ele teve um filme solo, ele apareceu, acho que foi a cena mais engraçada do X-Men First Class, que é quando o Xavier e o Magneto entram lá num bar, eles estão convidando as pessoas que sabem que são mutantes, e tá o Wolverine de costas, eles nem olham pro rosto dele, tipo, oi, nós viemos aqui pra te convidar dali. Ele fala assim, vai se ferrar! Aí os dois saem assim, tristes. E agora ele vai ter um novo filme solo e ele vai aparecer confirmadaço, vai ser um dos principais do próximo filme dos X-Men. Então assim, ele é o único ator que ele fez 7 filmes sendo o mesmo personagem de filmes de adaptação de super-heróis. What they did to me, what I am, can't be undone. Don't be so sure. Então, aí tem uma pergunta pra fazer pra vocês, porque isso que o Henrique falou é interessante, mas eu queria confrontar pra trazer discussão à mesa, na verdade. Porque é o seguinte, tudo bem, ele é o mais bem sucedido e tal, mas será que ele é o mais bem sucedido porque ele
teve essa sequência, quer dizer, ele foi bem aceito pelo público e aí ele ficou marcado. A mesma coisa com o Robert Downey Jr. Ele ficou marcado porque o filme teve sucesso e tal e foi bem. Então ficou, aí você pode falar, pô, eu reconheço que, né, tem uma semelhança com o personagem e tal, mas é porque há uma repetição frequente daquele ator com aquele personagem. Aí me veio na hora que você tava falando isso, que eu não imagino outro cara fazendo e tal. Na hora me veio na cabeça o exemplo de Homem-Aranha. Porque quando a gente assistiu o primeiro, lá em 2002, com Tobey Maguire, a gente olhou e falou, né, o Homem-Aranha e tal. Aí de repente surgiu agora o espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield e a gente falou, pô, é o Homem-Aranha, entendeu? Você facilitou minha resposta, agradeço, Rafael, porque você usou o exemplo que é tipo o melhor pra eu explicar. O Rodrigo que tá aqui do lado, ele foi assistir comigo o primeiro Homem-Aranha lá em 2002. Eu lembro que a gente saiu do cinema e a gente já falou, cara, foi bom, mas algumas coisas esquisitas, né? O Homem-Aranha não tava muito engraçado, aquele Duende Verde dando um tapinha no ombro dele lá, que ele vai falar, vamos nos unir, blá blá blá. Então, era um bom filme, mas tinha alguma coisa errada. Nesse novo filme com o Andrew Garfield, a hora que ele tá zoando o bandido lá, jogando teia, prendendo ele na parede, ele fala, nossa, você descobriu minha vulnerabilidade, são facas pequenininhas. Tipo, ele tá zoando, cara, é muito Homem-Aranha. Pra quem assiste o desenho, pra quem lê os quadrinhos, o melhor é, tipo, ele é um adolescente com superpoder, ele tá pouco se fudendo, assim. Grandes poderes e grandes responsabilidades, mas quem disse que ele não pode se divertir? Com o Hugh Jackman, ele, tipo, se entregou pro papel, ele estudou, ele leu muita HQ, e ele foi tendo isso que a gente falou, essa interação com o público, né? Então ele fala, pô, o que você gosta? O que a galera gosta? O que a galera não gosta? Como que eles esperam? Como não esperam? Então eu acho que, assim, desde o primeiro filme, ele foi o ator, o personagem mais legal. No primeiro filme mesmo, você torcia pro Wolverine. E mesmo nos quadrinhos, tem os quadrinhos dos X-Men e várias derivações dos X-Men, só que o único personagem que tem um quadrinho solo recorrente é o Wolverine. Não tem um quadrinho, Tempestade, Magneto, às vezes saem umas minisséries, mas lá não, mesmo aqui no Brasil, tem lá Wolverine. Você pode ir na banca, vai estar os X-Men, o Homem-Aranha e tem as revistas do Wolverine, as aventuras dele. Eu já acho que talvez um dia substituam, façam uma adaptação do Wolverine com outro ator, e daí talvez todo mundo olhe e fale, nossa, esse cara é muito bom, ele é melhor que o Hugh Jackman, eu nunca imaginei que tivesse alguém melhor que o Hugh Jackman pra ser. No momento, a gente não consegue imaginar, da mesma forma que a gente não conseguia imaginar o Homem-Aranha com outro ator, né? Talvez algumas pessoas não tivessem conseguido. Mas isso vai muito do carisma, né? O Hugh Jackman tem um carisma muito grande, aí tem o lado celebridade, muita gente vai ver o filme porque o Hugh Jackman é uma celebridade, aparece, sei lá, em revista de fofoca, não sei se aparece tanto, mas tem esse lado que ele tem e que o Tobey Maguire, por exemplo, não tinha, que eu saiba. E é muito interessante, puxando um pouco pro outro lado da discussão, o que o próprio Hugh Jackman declarou pra imprensa. Ele falou que esse filme, o Wolverine Imortal, nem é chamado de Wolverine 2, porque ele não é uma continuação. Ele é como se fosse o filme definitivo do Wolverine, dando uma indireta, né, entre linhas, o que ele disse? Que ele admitiu que o primeiro Wolverine, o primeiro filme solo do Wolverine, foi muito ruim. E foi mesmo, eu achei bem fraquinho, fraco em vários aspectos, não respondia muitas questões. E nesse filme, o Wolverine Imortal, o personagem vai aparecer já mais fraco, tanto psicologicamente, porque ele perdeu a Jean Grey, é logo depois que ele perde o grande amor da vida dele e tudo mais, e depois também ele acaba, logo no começo do filme, ele acaba perdendo a invencibilidade dele, ou a invulnerabilidade que ele tinha, né? Então ele perde muito, não sei até que ponto ele pode ser morto ou não, até que ponto ele se recupera, e como que vai acontecer pra isso voltar ou não no filme, porque eu ainda não assisti. Mas é interessante, porque ele vai aparecer mais vulnerável. O filme tem ares de que vai ser, no mínimo, melhor do que o último filme do Wolverine, e eu acho que isso vai trazer novos ares pra esse personagem como um todo. Só pra complementar o comentário de vocês, que eu concordo pelo menos em grande parte, o que a gente tá esquecendo é que nós estamos falando de cinema. Então, uma adaptação
seja de uma história em quadrinho, de uma fábula, como a gente tava falando até do João e Maria e tudo mais, é sempre muito difícil. Quem aqui nunca ouviu o cara falar, pô, o filme é bom, mas o livro é muito melhor? Quem não ouviu falar isso? Então, quando a gente fala de cinema, é muito difícil a gente ver um filme bom que não tenham atores excelentes. Então, eu acho que é isso que faz o próprio Batman ficar forte, porque o Christian Bale é um baita ator, na minha opinião. É o que fez o Homem de Ferro ficar forte, é exatamente a atuação do Robert Downey Jr. Não acho que o roteiro é grande coisa. Não acho que o Robert Downey Jr. ficou famoso com o Homem de Ferro porque o filme era muito bom. Não, eu acho que ele fez o filme ficar bom. E é exatamente isso que faltou nos primeiros Homem-Aranha. O Tobey Maguire não fez o Homem-Aranha. O roteiro era muito bom, o filme era muito bom, e foi ele que prejudicou o filme, na minha opinião. A gente que assistia, como o Henrique lembrou muito bem, a gente que assistia o desenho, que acompanha a HQ do Homem-Aranha, a gente não via o Tobey Maguire como Homem-Aranha, em nenhum momento. Mas isso não seria também por causa do roteiro? O roteiro pediu um personagem que o Tobey Maguire fez, que era um pouco diferente, né? Eu não sei se de repente foi o roteiro, ou o diretor, ou a produção e tudo mais. De qualquer maneira, escolheram o ator errado. E de qualquer maneira, esse novo ator, inclusive fisicamente, ele é muito parecido com o da HQ. E isso facilita muito. Quando a gente vê, eu tive essa impressão no Homem de Ferro, o Homem de Ferro HQ, eu não conheço. E eu gostei demais do filme. Mas eu via muito dessa personalidade do Homem de Ferro no que é o personagem da HQ do Homem-Aranha. É um cara mais divertido, aquele cara sarcástico, aquele cara que faz piada e tudo mais. O Homem-Aranha é assim. Eu não sei se o Homem de Ferro na HQ é assim, mas eu sei que o Homem-Aranha é. É isso que o Henrique falou que a gente sentiu falta, né? E que às vezes um ator comprometido, como é o caso do Hugh Jackman, que foi lá, estudou e papapá, poderia personificar melhor o personagem, até influenciando o diretor a mudar alguma coisa. Porque a gente também já viu isso em uma porção de filmes, né? Mas uma coisa interessante que o Daniel falou é que realmente o que está apontando para esse novo Wolverine é que começamos de novo. O primeiro não foi legal, apesar do ator, né, ser esse ator que a gente tá elogiando, né, tá lá e tudo mais. O primeiro não foi legal. E vamos começar de novo. Agora, tem uma porção de coisas nesse novo que eu tô vendo que me deixa um pouco preocupado, né? O Samurai de Prata, que é um dos principais vilões da história do Wolverine. Pelo que eu vi de fotos divulgadas, não é um samurai de verdade, é um robô. Isso me deixa preocupado de não seguir a história desse jeito. Me deixa preocupado sobre a ordem cronológica do filme, se é depois do terceiro X-Men, se tem uma ligação com o primeiro, por pior que seja esse primeiro Wolverine, se de repente eles estão preparando para o Wolverine se ligar lá na frente com os Vingadores, o que eu não acho difícil, tanto a ligação do Wolverine com os Vingadores quanto do novo Spider-Man. O próprio Hugh Jackman já falou que seria muito interessante, e quando a gente ouve atores falarem categoricamente, seria interessante, o que vocês acham? É porque nos bastidores já deve estar acontecendo alguma coisa, mas vamos ver. Eu sei que para isso seria necessária uma parceria, né, entre a Marvel Studios da Disney e a Fox dos X-Men, e daí com a Sony, que tem o Spider-Man, o Homem-Aranha e tal. Então teria que haver uma parceria, e acho que é aí que pega principalmente. Do ponto de vista dos produtores, o que eles mais queriam é botar todo mundo junto pra ser a maior bilheteria da face da Terra. Só que o problema é conseguir agradar os fodões lá de cima desses grandes estúdios. Eu sempre via como uma dificuldade de acontecer essa junção por causa disso, por causa de interesses econômicos, de produtoras e tudo mais. Mas dado o tamanho investimento, o tamanho retorno que eles estão tendo em termos de bilheteria, de grana mesmo, eu não vejo mais como impossível uma parceria como essa. Já na DC... Acontece o seguinte, pra exemplificar. Inicialmente não tinham muitos filmes de super-heróis, né? Era o Superman com Christopher Reeve, da Marvel. Tipo, teve uns filmes B, assim, toscos pra
pra caramba, que passa na sessão da tarde, assim. Mas realmente não tinha filmes, era o Christopher Reeve com o Superman e depois o Tim Burton trouxe o Batman. Aí o que aconteceu? Veio um diretor maldito chamado Joel Schumacher, colocou mamilos no Batman, como diria o Daniel, e acabou com os filmes de super-herói, porque ficou tão idiota que falou, meu, filme de super-herói é uma merda. Aí passaram-se alguns anos, a Fox veio com X-Men, que foi o boom dos super-heróis no cinema. Em qualquer lugar você consegue, essa informação é um consenso geral. Acontece que a DC pertence há muitos e muitos anos à Warner. Tanto é que vocês lembram do desenho do Batman antigo, era o símbolo da Warner que virava, né, aqueles faróis procurando o Batman, tudo mais. A Marvel não. Então a Marvel falava assim, a gente tem os quadrinhos e tem os direitos dos quadrinhos, do desenho animado e dos filmes. Filme não vai dar dinheiro, então vamos pegar os personagens, vamos vendendo. Dane-se, vamos ganhar uma grana. Então pegou o Homem-Aranha, vendeu pra Sony. Pegou os X-Men, o Daredevil, que é o Demolidor. Pegou o Quarteto Fantástico, vendeu pra Fox. Aí a Fox veio com o filme dos X-Men 1. Aí que ele falou, puta, olha a cagada que eu fiz. E aos poucos foi comprando os direitos de volta. Então é por isso que é um pouco difícil de reunir, mas é como a gente falou agora, faz uma parceria, divide os lucros. E porque geralmente funciona assim. Eles têm, se você não fizer um filme até 2015 do Homem-Aranha, você perde os direitos de ter o personagem, ele volta pra Marvel. Aí sai filme adoidado. X-Men praticamente tá saindo um filme por ano. Só uma correção, Henrique. A DC não era da Warner. Ela tinha uma grande parceria, mas a Warner só comprou a DC depois que a Marvel comprou a Disney. Até o que eu sei. A informação que eu tenho é essa. Então, Dani, eu acho que depois a gente dá uma pesquisada, mas todos os filmes eram sempre da Warner. Pode ser apenas uma parceria, sim. Mas hoje a gente sabe que uma empresa comprou a outra. Assim como a Marvel pertence à Disney. Então, exatamente. O que eu sei é que a Warner só comprou a DC quando a Marvel comprou a Disney. Polêmica no ar. O Dani e o Henrique nos podcasts, eles têm arranjado polêmica atrás de polêmica. A Lois Lane deveria ser loira? A Lois Lane deveria ser ruiva? Não, deve ser ruiva. Será que o Homem de Aço é bonito? A Mary Jane, ela deve morrer? Eu nunca assisti Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Críticas, polêmicas. Olha, você tem um arsenal gigantesco de podcasts de Cinemação para conferir toda essa polêmica que envolve os dois aqui do Cinemação. Tá certo, Rafa. O Henrique está certo. A DC pertence à Warner há muito mais tempo. Chupa! Mais uma vez, amizade abalada. Imagine, Daniel é o meu melhor amigo e a gente tá só brincando. Chupa! Pelo menos eu paro pra pensar nas coisas, mesmo que eu pense errado. Eternity can be a curse. A man can run out of things to live for. Voltando pro Wolverine, então. A gente teve o primeiro filme em 2009 do Wolverine só, que se chamava X-Men Origins. E falava exatamente da origem do Wolverine. Quem que era o Wolverine, como que ele se transformou naquele homem com garras de adamantium e tal. Aí agora em 2013 volta um filme só do Wolverine, né? Que tem aí toda uma história nova, completamente diferente. Então o que eu preciso agora de vocês, sem polêmica, mais calmos e tal, eu preciso de uma sinopse do filme novo. Bom, esse novo filme é baseado na HQ do Eu, Wolverine, pelo menos grande parte, né? Já que, ao que tudo indica, o filme vai ter bastante adaptações para o cinema, coisa que não está nos quadrinhos. Mas ele se passa no Japão, muito porque o Wolverine é esse personagem animalesco, né, como a gente conhece, e não existe lugar melhor no mundo para você buscar uma paz espiritual, alguma coisa desse tipo, do que no Oriente, né? O Oriente é muito famoso por causa disso. Achei que foi uma decisão acertada do estúdio de pegar esse universo, né, em que ele vai pro Japão e tal, porque fica uma coisa diferente dos outros X-Men que passaram, do próprio Wolverine, né? Se passar lá no Oriente e tudo mais. E eu acho que o Wolverine precisa de adversários como estes, né? Samurais, gente com espada, combate corpo a corpo. Afinal de contas, ele não voa, ele não tem raio, ele não
não tem superpoderes que possa transformar o Wolverine num lutador contra qualquer tipo de monstros, alienígenas e tudo mais. Ele precisa daquele combate corpo a corpo. E eu que gosto do tipo de luta do Wolverine, que é um pouco mais próxima do real, né? Aquela luta mais física e tudo mais, acho que lutar contra as garras de adamantio dele contra uma espada samurai vai dar uns duelos muito bons no cinema. Achei que foi muito legal. Nesse filme é assim, é bem interessante, porque ele tá nos Estados Unidos, vagando quase que sem fazer nada, né? Tá um andante quase que depressivo, e ele é chamado para ir pro Japão para encontrar um antigo soldado japonês que ele tinha salvado, e esse é o Yashida, né? O Yashida chama ele por meio de uma mulher que trabalha para ele, aparentemente, e no início seria para agradecer, para fazer algo por ele e tudo mais, e depois isso vai se transformar numa trama que a gente fica sempre na dúvida exatamente de quem é esse Yashida e o que ele vai fazer. É interessante a referência que o filme faz aos Ronins, né? Cabe muito a essa situação que o Wolverine tá, por compará-lo a um Ronin, que são aqueles samurais que não tinham mestres e que andavam sozinhos pelo Japão feudal, né? E inclusive o visual do filme, o diretor falou que se baseou muito no visual dos filmes noir e dos filmes faroeste. Então ele mistura um pouco essa coisa do fato de o Wolverine estar num lugar que ele não conhece, tá? Cercado de pessoas que ele não conhece e vai ter que lutar com elas porque vai encontrar problemas, vai encontrar confusões. Nossa senhora! E assim, a referência que a gente tem é que o filme ele vai ser dirigido pelo James Mangold, e é um diretor que vem aí de a sua obra mais famosa aí é Johnny June, né? E ele vem aí com alguns filmes de ação que credenciaram ele para esse filme, como por exemplo Os Indomáveis, que é um filme com o Russell Crowe e o Christian Bale, né? Aquele filme meio faroeste e tal. E ele teve nessa direção. Vocês acham que ele é assim, tipo, dá boas perspectivas para um filme assim que vai ter boas cenas de ação? Acho que sim, Rafael, exatamente pelo que você falou. O histórico dele mostra que ele tá acostumado a fazer filmes de ação, ele tá acostumado a fazer drama muito bem, como é o caso do Johnny June, e o principal, eu acho que assim, a grande diferença, na minha opinião, das HQs da DC para a Marvel é que a Marvel ela tem uma preocupação maior com explorar a identidade dos seus próprios super-heróis. Pode ver que em todo filme da Marvel o vilão é o menos importante. O mais importante é o herói. A gente tá conversando aqui sobre as HQs da Marvel, tá lembrando do Homem de Ferro, tá lembrando do Wolverine, tá lembrando de todos os personagens do X-Men e tudo mais, e a gente não citou um vilão. Agora, quando a gente fala tanto do Superman quanto do Batman, vem um monte de vilão na cabeça. Quem que não lembra do Pinguim, do Charada, né? E por aí vai. E por ter um diretor que se preocupa em explorar muito o universo dos personagens, acho que o filme tem tudo pra ser um filme realmente diferente daquele primeiro e ser um filme mais padrão Marvel, digamos assim, que é mais explorando as características dos seus próprios super-heróis. Henrique, onde que o filme se encaixa na cronologia da história do Wolverine? Bom, aí tá uma grande salada, né? Porque assim, nesse universo dos X-Men, o primeiro filme vai ser o X-Men primeira classe, né? O First Class. Que o Wolverine, né? Dá uma explicada focando no Wolverine. Ele só aparece naquela cena que eu falei de costas, que tava lá no bar, foi lá o Charles Xavier e o Eric Lantern, né? Que é o Magneto, encheu o saco dele e ele, tipo, cai fora daqui. Logo depois desse filme, vem o filme solo do Wolverine, que conta a história dele com o irmão dele, que é o Dente de Sabre, porque na verdade nunca foi, mas nos quadrinhos eles colocaram. Nos filmes eles colocaram, beleza. Aí vem toda a saga do filme solo do Wolverine. No final do filme ele toma um tiro. Ele tinha na verdade as garras de osso. Aí o coronel William Stryker, ele passa ele pro projeto Arma X. Aí que implanta o adamantium nos ossos dele. E no final ele salva uma galera. Até o Charles Xavier que resgata os jovens mutantes e ele toma um tiro na cabeça. Por isso ele perde a memória, porque a bala era feita de adamantio. Daí o corpo
pele, mas ele fica com um brain damage lá, uma sequela. Depois de uns anos vem o X-Men 1, que aparece ele lá em Alberta, no Canadá, encontra a vampira, que eu ia falar que era a Sookie, porque é a Sookie Stackhouse do True Blood, né, a Anna Paquin. Ele encontra a vampira e acaba entrando pro grupo dos X-Men. No X-Men 2 é muito focado nele, principalmente porque ele fica cuidando dos outros mutantes que acabam sobrevivendo lá, que os outros tinham sido sequestrados. O foco é praticamente no Wolverine. Depois vem X-Men o confronto final. Por que ele tem destaque? O Ciclopes morre na primeira meia hora do filme. O Charles Xavier morre depois de 1 hora de filme. Sobra ele, e ele acaba salvando o mundo como? Matando a mulher que ele amava, que era Jean Grey. É nesse ponto que vai se encontrar o Wolverine imortal. Após esses 5 filmes, e ele com uma mágoa enorme no coração. E o próprio Hugh Jackman já falou que depois dos créditos finais do Wolverine imortal, vai ter uma cena que não vai ser o Nick Fury, mas vai ser uma cena linkando totalmente o filme ao próximo filme dos X-Men, que vai sair ano que vem, que vai se chamar X-Men Days of the Future Past, ou X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Pô, muito bom, você deu a cronologia inteira dele, é amigo íntimo, segue no Facebook e tudo mais, hein? Impressionante. I've been trying to find you for over a year. It's an honor to meet the Wolverine. Ô Dani, eu queria que você desse uma filosofada pra gente aqui. É o seguinte, o Wolverine ele tem como característica um personagem quase que solitário. É um cara que não fica com o grupo do X-Men ali. Por mais que ele abrace o grupo de uma maneira assim, quase que uma irmandade ali e tal, ele tem meio que uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que ele gosta de fazer parte daquele grupo, de ajudar e tal, ele tem esse lado rebelde e tal. Por que você acha que ele tem isso, assim? Qual que é a principal característica dele, quanto personagem, né, que é legal de ser explorada nesse sentido, assim, de construção de personagem mesmo? Cara, eu acho que todo grupo sempre tem algum membro desse grupo que escapa, né, que talvez esteja num limiar, num limite entre, não digo bom e mal, mas entre o certinho e o muito pensado e uma coisa um pouco mais instintiva. Eu acho que isso faz com que ele seja assim, sabe? Ele tem um pouco essa coisa relacionada aos lobos, né? Então os lobos, alguns, né, se saem das suas matilhas e ficam solitários e caminham solitários, perambulam solitários, mas sempre retornam ou sempre tem uma matilha de referência, pelo menos. Então eu acho que é muito isso, assim. E eu acho que uma coisa muito interessante de analisar nessa questão dele ser um pouco de fora é que isso faz com que ele possa ajudar mais em muitas situações o grupo dele. Toda a situação, e daí isso vale para grupo, para autoajuda, até se um dia você quiser viajar na maionese, é assim, toda vez que você tá fechado num único grupo ou dentro de si mesmo, você não enxerga muitas coisas que você enxergaria se você fosse para fora e depois voltasse. Então, eu acho que é interessante analisar isso. O que faz ele ser tão importante para os X-Men como um todo é o fato de que ele sai dessa redoma e quando volta ele consegue enxergar coisas diferentes. Mais ou menos como quando a gente diz que quando eu viajei, eu voltei e aí eu pude ver coisas na minha vida que eu vou fazer diferente, eu mudei a minha vida por causa de uma viagem, porque você saiu dessa redoma, saiu desse grupo, perambulou pra fora e voltou. Então eu acho que isso é interessante de analisar. Então eu acho que e é isso que faz ele um personagem forte e diferente dos outros X-Men. E o Hugh Jackman, acho que ele merece todos os créditos, porque ele interpreta o mesmo personagem durante vários filmes e você consegue perceber nuances da personalidade daquele personagem nos vários filmes, né? Que nem o Henrique passou pra gente agora uma cronologia dos filmes e a gente conseguiu entender onde que esse filme novo do Wolverine vai se encaixar. Então a gente percebe que por mais que ele tenha nascido ali de uma forma já bem revoltado com tudo e tal, a gente vê também que ele, no decorrer dos filmes, ele mesmo assim se apaixona, ele mesmo assim sofre com a perda daquela pessoa amada, ele tem também a curiosidade para tentar resgatar um pouco daquela memória, saber quem que ele é, né, e tal. E isso eu acho que o Hugh Jackman ele consegue levar bem o personagem nesse sentido, porque você tem, por exemplo, voltando lá pro Tony Stark,
ele tem o Tony Stark tem uma personalidade um pouco mais, eu diria, constante, assim, mais linear, sabe? E o Wolverine, ele tem pequenas nuances, assim, de personalidade. Então tem horas que você acha que ele tá muito bonzinho, tem outras horas que você acha que ele é um tremendo filho da puta, tem outras horas que você acha que ele tá puto com tudo e com o mundo. Então eu acho que, né, tem essas nuances são muito legais por parte do Hugh Jackman como ator, interpretando o personagem. Eu só acho que essas nuances do Wolverine que a gente pode observar no cinema não necessariamente é uma coisa boa, porque nos quadrinhos ele é sempre o animal, né? Ele vai pro Japão e continua um animal, como o Daniel falou, ele vai pro Japão para buscar a sua espiritualidade e tudo mais, e acaba encontrando o Samurai de Prata, que é o maior inimigo dele, né? Das HQs, né? Então ele acaba, né, enfrentando sempre muitos vilões, o que deixa ele cada vez mais raivoso. Então essa é uma liberdade que os diretores dos filmes do X-Men estão tendo, de transformar ele mais num super-herói do que num animal. Então isso não necessariamente é um ponto positivo, não necessariamente agrada os fãs de HQ. Mas a mim também agrada, porque eu acho que ele veste literalmente o arquétipo do super-herói. O super-herói é assim. O super-herói, ele tem suas dúvidas, ele nega os seus poderes, ele não quer ser super-herói e logo logo ele tá salvando o mundo porque ele entende que a missão dele é muito maior do que o próprio querer dele. Quem que é o Samurai de Prata? Ele tá mais pra linha de mutante ou tá mais pra linha de super-humanos, assim? Porque a Marvel, ela trabalha com as duas frentes, né? Ele é mais um super-humano ou ele é mais um mutante? O que é o Samurai de Prata? Como nos X-Men, a grande maioria, se você não é um sentinela robótico, você é um mutante, né? O Samurai de Prata, ele, na verdade, ele apareceu primeiro, ele nem era o inimigo do Wolverine, que o Rodrigo falou que era o principal, mas eu acho que o principal inimigo do Wolverine é o Dente de Sabre, né? Então, o Dente de Sabre, ele é praticamente um irmão do Wolverine, então ao mesmo tempo que ele surge como principal vilão, muitas vezes ele é o parceiro dele. Então por isso que ele não vira um super vilão do Wolverine, mas o Samurai de Prata sim, exatamente por pegar o Wolverine na fase mais vulnerável dele, quando ele tá querendo deixar de ser um animal. Mas também já entrando aqui no meio da questão que o Rafael passou pro Henrique, eu acho que esse filme do Wolverine vai quebrar algumas regras desses filmes de mutantes, porque pelo que eu senti do roteiro, do que eu tô vendo pela internet, vai ser o filme com menos mutantes que a gente vai ver. Ah, sem dúvida, isso daí, eles só vão pegar os personagens mutantes da saga japonesa mesmo do Eu Wolverine. Então, o Samurai de Prata, ele, na verdade, ele não apareceu a primeira vez em Histórias dos X-Men, ele apareceu no Demolidor número 111, em julho de 74, que foi o mesmo ano que a gente já tinha dito, foi quando surgiu o personagem do Wolverine. O Samurai de Prata, o nome do personagem dele é Kenoichi Harada, e ele é assim um mutante. Ele atuava como... ele era um samurai, tinha um treinamento de um samurai, e ele era tipo um mercenário que trabalhava pra Víbora. A Víbora é aquela moça que a gente vê no trailer, assim, que ela tá trocando de pele. O poder dele, ele consegue canalizar a energia. Então ele usa uma katana, ou katana, que é uma espada samurai, e faz tipo um campo de tachyons, que ele fala. E com essa espada ele pode atravessar qualquer coisa, menos adamantium. Então ele vai vir com a espada, o Wolverine com a garra, e tipo, não vai quebrar a espada e nem arrebentar as garras. Então vai ficar realmente um duelo mesmo. É um personagem muito legal. A primeira aparição dele, assim, no trailer, é de se estranhar, porque ele tá muito grande. Como o Rodrigo falou, pode ser até que seja um robô, o que vai estragar muito do filme se o cara tiver tirado. Ou então eles vão fazer, eu não sei que ator que tá cotado pra interpretar, mas deve ser um ator grande, ou eles vão usar, sei lá, CGI pra deixar o cara grande, porque ele é o triplo do tamanho do Wolverine, quando a gente vê no trailer. Chega grandão, parece um robozão mesmo, porque ele usa totalmente uma armadura, também da cor prateada, e que ele consegue passar o poder pra ela ficar mais resistente
as garras do Wolverine. Pelo que eu vi nos trailers que eu acompanhei, em alguns vídeos, ele é um robô sim. Pelo que eu vi desse ator, ele é menor que o Wolverine, o ator japonês que vai interpretar o Samurai de Prata, entre aspas, né? E depois eu não sei que tipo de história que eles vão contar para aparecer esse robô como o Samurai de Prata. Em vez do japonês mutante virar o Samurai de Prata, eles vão falar que tem esse japonês que não é mutante e que daí eles criam um Samurai de Prata robô pra lutar com o Wolverine. Achei isso, mas posso estar redondamente enganado porque eu realmente não assisti o filme ainda. Pelo que a gente vê na sinopse oficial do filme, é assim, aquele rapaz que aparece no trailer, que tem aquela explosão nuclear, entende-se que ou é Hiroshima ou é Nagasaki, que o Wolverine, né, o Logan, protege ele que fica idoso e convida o Wolverine pra ir pro Japão. O ator que vai interpretar o Samurai de Prata, ele se chama Will Yun Lee, e ele vai fazer o papel do Harada, que ele vai ser tipo o filho ilegítimo do Yashida, que é esse senhor, e ele acaba se transformando no Samurai de Prata. Pode ser que ele sofra algum acidente e coloque partes robóticas, tipo um Robocop, ou então o cara acumula tanto poder que ele cresce, tá com uma armadura pesadona e vai pra cima do Wolverine. Eu espero que seja isso, porque seria ou vai ser muito frustrante se ele realmente não se transformar no Samurai de Prata. Só saberemos disso quando o filme tiver no cinema. Você vai assistir o filme, Dani, no cinema? Depois de todo esse podcast, acho que é minha obrigação. Então eu vou. E o filme estreia amanhã, sexta-feira, nos cinemas. Tá aí já, então tu já corre, já compra pela internet, vai lá porque a fila vai estar grande e o filme promete ser o melhor, né, do Wolverine, assim, pelo menos com esse personagem. Pode ser o melhor, saberemos na semana que vem. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Chegando a mais um plano detalhe da semana, e dessa vez eu já vou começar para eu já eliminar o meu, aí o resto das pessoas se matam para fazer, porque a gente sempre começa com um convidado, mas como o Rodrigo aqui já virou macaco velho do Cinemação, então a gente já nem vai começar com ele. O meu plano detalhe é um plano detalhe específico do diretor Derek Cianfrance, em parceria com Ryan Gosling. Saiu nesse ano, em junho de 2013, um filme chamado O Lugar Onde Tudo Termina. E o legal desse filme é que é a segunda parceria que o diretor e o ator fazem, porque antes disso, em 2011, eles fizeram um filme chamado Namorados para Sempre, que chegou a ser indicado ao Oscar. Quem chegou, na verdade, a ser indicado pelo Oscar foi a atriz Michelle Williams, que foi indicada a melhor atriz, inclusive. O interessante, o que eu gostei do filme, assim, que me fez refletir, pensar e tal, foi justamente que o Derek, ele não é um diretor antigo do mercado, quer dizer, ele não tem ainda um nome construído, mas ele tá construindo uma plataforma de característica que eu acho que é muito interessante, que é justamente o drama humano, mas ele trabalha isso de uma maneira muito peculiar, assim, porque a história, ela tem várias reviravoltas, sabe? Então, o filme O Lugar Onde Tudo Termina é um filme longo, você tem que ir assistir já pronto para assistir. O filme tem 2h20, e quando você acha que você tá entrando na história principal, ela rapidamente já se transforma em uma segunda história, e assim, esse drama humano, esses giros que ele dá entre os personagens é muito interessante, e as características, elas voltam a se repetir nos dois filmes, tanto no filme Namorados para Sempre, quanto no
num filme O Lugar Onde Tudo Termina. Então meu plano detalhe é vá beber um pouco da fonte que o Derek tá construindo, agora em parceria com o Ryan Gosling, que é um ótimo ator, e os filmes que estão aparecendo deles dois juntos tá sendo muito interessante e vai realmente fazer você pensar na vida. O meu plano detalhe também é sobre o filme Wolverine, aproveitando o tema desse podcast, até porque a Famke Janssen, né, que faz a Jean Grey nos X-Men, que vai aparecer numa ponta no Wolverine, deu entrevista falando que o filme não vai ser só aquela pancadaria que o Wolverine geralmente é, né, explosões e tudo mais. Então não é só um filme de ação para homens, segundo a atriz. É um filme também que vai explorar um pouco do romance dele com ela, com uma outra atriz também e tudo mais. Então parece que o filme vai ser bom por vários motivos e não só pela história do Wolverine e tal. Ele vai ser um pouco mais denso, como é peculiar do próprio diretor. E aí, vocês vão brigar pelo microfone? Também não basta só brigar pelo filme agora. Vão brigar pelo microfone ou um gentilmente vai ceder o lugar pro outro? Pode ir primeiro, Daniel. Nossa, que bonzinho que você está, hein? O meu plano detalhe tem um título, como eu gosto de sempre fazer. E o título do meu plano detalhe é Coxinha de Galinha. Mas é muito fácil de entender, gente. Eu não tinha assistido um filme que eu assisti há poucos dias atrás, que se chama Killer Joe, Matador de Aluguel. E nesse filme tem uma cena em que uma das protagonistas da cena, vamos dizer assim, é uma coxa de galinha, né? Uma coxa de galinha dessas tipo KFC, né? Mesmo, né? E eu queria aproveitar, essa cena, ela, por muitas pessoas, foi considerada uma das cenas mais icônicas do ano de 2012, que foi quando o filme foi lançado na maioria dos países, porque ela é uma cena bem forte, que causa bastante constrangimento mesmo, mas que é muito interessante. E o filme Killer Joe, Matador de Aluguel, é um filme cheio de constrangimentos ou cenas fortes que causam algum estranhamento, não só porque são fortes, mas porque estão num contexto meio esquisito, né? Então eu queria sugerir esse filme pra quem não assistiu. Ele é um filme baseado numa peça de teatro, tem cenas muito fortes, a classificação indicativa dele é 18 anos, enfim, ele é baseado numa peça teatral e o próprio roteiro do filme foi escrito pelo mesmo autor, que é o Tracy Letts, e esse Tracy Letts, ele tem, além da peça Killer Joe, ele tem uma outra peça que vai se transformar num filme, que chama August Osage County, ou não sei como que fala, Osage County, que é um filme que vai ser lançado no começo de 2014 no Brasil, que vai ter a Meryl Streep e tudo mais. E esse cara, pelo jeito, faz peças teatrais meio complexas, e o Killer Joe exige um pouco de pensar a respeito. Ele é uma espécie de crítica da sociedade com alguns elementos quase que absurdos, né? Ou se não são absurdos, parecem absurdos por essa crítica à sociedade, e você só vai entender assistindo, nunca se esquecendo da coxa de galinha. Meu plano detalhe não é sobre o Wolverine, mas é sobre os X-Men. É sobre Wolverine e os X-Men. Sim, esse desenho é um dos menos conhecidos. Eu particularmente assisti muito poucos episódios. E a história do desenho é o seguinte: ocorre uma explosão por conta da Jean Grey e do Professor Xavier, e eles somem. Acontece que o Professor Xavier, ele acaba indo pro futuro, e ele manda a consciência dele 20 anos pro passado, ou seja, no presente do seriado, e ele avisa o Wolverine para reunir os X-Men, pois no futuro vai ocorrer um grande mal. Todos os mutantes vão ser caçados pelos sentinelas. Que é uma história muito parecida com a história do novo filme dos X-Men, que vai chegar ano que vem, Dias de um Futuro Esquecido. Então vale a pena procurar esse desenho se você quiser saber mais sobre a história. Na Comic Con agora 2013, a gente teve várias palestras, tiveram um monte de fotos dos personagens, pôsteres, bastante divulgação do X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E uma das coisas mais legais foi a confirmação de que o ator Peter Dinklage, que é o Tyrion Lannister do Game of Thrones, realmente vai ser o dono das indústrias Trask, que é a indústria responsável pelos sentinelas. Então vale a pena procurar sobre o desenho e sobre a história do futuro filme dos X-Men, que vai ter o Wolverine. Get up.
Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 47, chegando cada vez mais próximo do número 50. Já temos tema para o número 50, Dani? O número 50 vai falar sobre 50 tons de cinza. Brincadeira, vai falar sobre comédias românticas no número 50 só. Então todo mundo vai acompanhando o podcast até o 50 pra gente falar de comédias românticas e falar do Rio Grande, que o Henrique quer falar faz um tempão do Rio Grande, então a gente vai falar dele. Ó, já voltou a provocação já, né? Já começou as cutucadas de novo, olha só, hein? Mas independente disso, valeu galera, obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. Valeu Rafa, valeu Henrique, valeu Stuck, até mais. Valeu galera, obrigado equipe aqui do Cinemação por mais um convite e agradeço também a ambientação para falar do Wolverine com essa beleza de tênis do Henrique, impressionante, o cheiro de Wolverine tá no ar. Graças ao tênis do Henrique, muito obrigado por isso também, viu? Cinemação faz cenário, né, pra receber os convidados. É tipo aquele cinema 3D, sabe? Mas é tipo 37D, são todos os tipos de sentidos, assim. Galera, valeu, obrigado Rafael, obrigado Rodrigo, obrigado Daniel, obrigado você por ter nos aguentado mais um podcast e até o próximo. O podcast Cinemação número 47 fica por aqui, a gente se vê no próximo.